Todos já viram no título do vídeo, essa nossa conversa ela vai ser sobre níveis de libido no homem e na mulher. A primeira pergunta que vocês poderiam fazer seria: qual a frequência seria considerada normal para que homem e mulher se relacionassem sexualmente? Quantas vezes por mês? Não é quantas vezes por mês, é quantas vezes por semana. Para muita, mas para muita gente mesmo, vai parecer estranho, mas é a mais pura verdade. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se você se relaciona com seu companheiro, com sua companheira, menos de 2 vezes na semana, tem alguma coisa errada com você. O ato sexual é uma necessidade fisiológica tanto quanto as outras. Pessoas que se relacionam sexualmente com seus cônjuges uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, bote uma coisa na cabeça. Tenha certeza, você está com um problema sério de saúde. Eu acho que você deveria ter bastante atenção no que a gente vai conversar aqui hoje sobre isso. Você sabe que você tem uma vida sexual saudável? Você não vai se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, menos de 2 vezes por semana. Se for menos do que isso, eu repito, você está com um problema de saúde sério. Vamos lá então? Logo de cara, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: é muito interessante quando a gente começa a constatar que o mundo moderno de hoje, ele traz, junto com os bônus, também traz ônus, como novos desequilíbrios que chegam ao ponto de atingir o status de doença, como é o caso da diabesidade. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que esse problema relacionado à libido masculina e feminina, a sua deficiência, hoje em dia, tenho certeza que também é considerado uma doença, e uma doença grave. O assunto ele é bem extenso, tem muita coisa para a gente conversar, tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Então a gente não vai conseguir falar isso em um único vídeo. Para que nós tenhamos um segundo vídeo, ou quem sabe um terceiro, vai depender de vocês, vai depender do retorno que eu tenha de vocês. Se for um assunto que vocês considerem que seja interessante, se for um assunto que vocês consideram que seja importante e vocês interajam, então com toda certeza a gente vai fazer um segundo e quem sabe um terceiro vídeo, porque como eu disse, tem muito assunto para se tratar. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa conhecer muito bem sobre testosterona. A homem e mulher, por que a mulher precisa conhecer sobre testosterona? Testosterona é um hormônio esteroide. O que é que significa isso? Que é formado a partir do colesterol. Aí alguém já poderia perguntar o seguinte: mas colesterol não é ruim? Não tem um colesterol ruim, o LDL, por exemplo? Eu vou dar umas poucas razões para que vocês possam entender por que a testosterona é tão importante. Por exemplo, o que permite que nós tenhamos tônus muscular, dentre outras coisas, é testosterona. Não existe tônus muscular sem testosterona. É por isso que a pessoa, à medida que vai ficando mais velha, a pessoa que vai avançando na idade, ela tende a ficar flácida? Sim e não, porque isso também está relacionado à falta de atividade física. Então, testosterona também está relacionado ao vigor físico. Segundo, claro, quem alguma vez já precisou estudar para uma prova importante e precisava permanecer acordado, talvez já tenha feito uso da cafeína para ficar acordado mais tempo e poder ficar estudando. A testosterona, ela é responsável pelo nosso nível de concentração. Não existe concentração
sem testosterona. Uma terceira razão, e isso aplica-se a homens e mulheres: libido. O que é que significa isso? Falta de libido também está relacionada à deficiência de testosterona. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? E que a testosterona é importante, tanto para o organismo masculino quanto para o organismo feminino. É claro que a testosterona na mulher ela é produzida bem menos se a gente for comparar com a testosterona produzida pelo corpo do homem. Especificamente para a mulher, a partir dos 40 anos de idade, a testosterona ela começa a cair drasticamente. É claro que existem algumas atitudes, alguns hábitos que a mulher ela passa a tomar que ela evita isso. E isso simplesmente não vai acontecer. Mas a gente vai falar disso mais adiante. O que é que eu estou querendo dizer? Basicamente 3 coisas: atividade física, alimentação e descanso. Essas 3 coisas. Se você considerar, e eu gosto de usar isso muito como exemplo quando eu vou ensinar para os meus pacientes, se você considerar um banco de 3 pernas ou uma mesa de 3 pernas, você não pode dizer que tem uma perna que seja mais importante do que a outra, porque se você tirar qualquer uma das 3 pernas, o banco ou a mesa ela vai cair. Então é a mesma coisa, é o mesmo princípio que a gente vai aplicar para esse trinômio, essa base de 3 pés para boa saúde. É claro que não vai dar para a gente falar sobre todos eles relacionando com a libido e a vida sexual de homens e mulheres em um vídeo só. Claro, quais são as consequências que podem advir com a queda dos níveis de testosterona no nosso organismo, seja de homem, seja de mulher? Eu vou aqui citar só 4, eu poderia citar uma infinidade deles, mas eu vou citar só 4. Primeiro, claro, diminuição da libido. Segundo, perda de massa muscular e óssea. Terceiro, nível de energia e bem-estar. Quarto, ganho de gordura. Ou seja, eu ainda não tinha falado sobre ganho de gordura. Então o que é que acontece? Testosterona é amiga de lipólise. O que é lipólise? Quebra de gordura. A gente sabe disso, né? A mulher, ela nunca acha que ela está bem, ela sempre acha que ela está gorda, ela sempre acha que ela está acima do peso. Mas eu queria, a partir daqui, me dirigir especificamente ao público masculino agora. Imagine que a testosterona é como se fosse uma tomada. A tomada, ela vai estar ligada a tomada de um ventilador. Então, para o ventilador funcionar, você precisa ligar a tomada na energia elétrica. Essa tomada, ela tem que se encaixar em uma outra tomada. No caso, a tomada macho, ela vai se encaixar na tomada fêmea. E aí, a partir dessa ligação, o ventilador vai começar a funcionar. Imagine que a tomada fêmea, ela tem um tampão. Por causa desse tampão, você não vai conseguir colocar a tomada do ventilador e, claro, ele não vai funcionar. Imagine que a tomada macho é a testosterona. Então a testosterona ela precisa se ligar a algo. Isso aqui que a testosterona se liga é chamado de receptor. E aí eu pergunto, vocês sabem onde é que tem mais receptor de testosterona no corpo humano, especificamente masculino? É no coração. O que é que significa isso? Quanto menos testosterona livre o homem tiver no organismo dele, e se a maior parte dos receptores de testosterona no corpo humano, principalmente do homem, estão localizados no coração, significa dizer que quanto menos testosterona livre, menos testosterona no coração. É por essa razão que o homem ele está mais sujeito a problemas cardíacos do que a mulher. O que é que esses problemas cardíacos têm a ver com gordura? Vamos lá. Eu falei que a redução dos níveis de testosterona estão relacionados à ausência ou redução de lipólise, que é a quebra de gordura. Existem 2 tipos de gordura abdominal, principalmente.
a gordura abdominal visceral e a gordura abdominal subcutânea. A gordura principal com a qual nós devemos nos preocupar é a gordura abdominal visceral. Ela tem uma célula grande e dura. A subcutânea é uma célula pequena e mole. Quando você toca no seu abdômen e sente aquela gordura mole, isso, principalmente mulheres, aquilo ali é a gordura abdominal subcutânea. Aquela ali é uma gordura mais fácil de se eliminar. Só que quando você toca, principalmente homens, a chamada barriga de chope, que você toque aquela barriga dura, aquilo ali é a gordura abdominal visceral. Esse tipo de gordura a gente tem que se preocupar. Aonde existir célula de gordura, principalmente gordura abdominal visceral, dentro dessa célula vai ter basicamente duas coisas: toxinas e testosterona. Ou seja, se você tem testosterona dentro de uma célula de gordura, significa dizer que ela não é biodisponível. Significa dizer que aquela testosterona que está dentro daquela célula, você não está podendo usar, você não está conseguindo usar. É como se existisse uma pessoa que estivesse morrendo de fome, mas a despensa da casa dessa pessoa está cheia de comida. Ele não consegue acessar essa comida porque a despensa está trancada com cadeado e ele não tem a chave. Isso está relacionado à falta de atividade física? Sim. Isso está relacionado à má alimentação? Sim. Isso está relacionado ao descanso realizado da maneira errada? Sim. A partir disso que eu estou dizendo, você pode fazer a seguinte pergunta: como é que eu sei se o meu abdômen está acumulando gordura abdominal visceral num nível perigoso para a minha saúde? É simples, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma fita métrica como essa aqui e você vai fazer a medição da sua circunferência abdominal. Você vai posicionar essa fita métrica, né, mais ou menos na altura do umbigo, e você vai fazer a medição da circunferência abdominal. Para homens, essa circunferência não pode ser maior do que 100 ou 102 centímetros. Repetindo, a circunferência abdominal para homens, ela não pode ser maior que 100 ou 102 centímetros. Para a mulher, essa circunferência não pode ser maior do que 88 centímetros. Isso é a primeira maneira de você saber se você tem gordura abdominal visceral num nível perigoso para você ou não. Aonde a testosterona é produzida? Na mulher. Em primeiro lugar, ovários. Em segundo lugar, glândulas suprarrenais. Em terceiro lugar, conversão periférica a partir da androstenediona e DHEA. Veja o que foi que eu falei, que a testosterona também é produzida nas glândulas suprarrenais. O que é que isso significa? Prestem bem atenção que eu vou explicar para vocês agora. Porque isso que eu vou explicar serve tanto para homens quanto para mulheres. Tem algumas frases que eu detesto quando eu ouço a pessoa falar, eu tenho vontade de estrangular. A primeira delas é a seguinte: eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo por causa da correria do dia a dia. Eu odeio essa frase, a correria do dia a dia. A correria do dia a dia é sempre justificativa para a gente deixar de fazer aquilo que é importante na nossa vida. A correria do dia a dia é desculpa para a gente deixar de dar atenção para nossa esposa. A correria do dia a dia é desculpa para a gente deixar de dizer eu te amo para o nosso cônjuge. A correria do dia a dia é desculpa para a gente deixar de fazer tudo que é importante. E aí, quando a gente está doente, a gente vai querer remediar e muitas vezes não funciona. E o que é que isso tem a ver com a produção de testosterona nas suprarrenais? Lembrem disso que eu vou dizer para vocês. Cortisol, para aqueles que não conhecem, é o chamado hormônio do estresse.
Todos os meus pacientes, eles conhecem bem isso, eles já me ouviram falar. Por que o cortisol é chamado hormônio do estresse? Nós precisamos do cortisol. O cortisol é necessário para que nós possamos saber lidar e administrar o estresse. O problema é que a gente lida com o cortisol muito semelhante à forma como a gente lida com carboidratos. A alimentação, pelo menos a alimentação do brasileiro, para falar de uma maneira que vocês possam entender, principalmente aqueles que não são meus pacientes, é que a alimentação do brasileiro basicamente é uma porcaria. O brasileiro basicamente, ele se alimenta só de carboidrato. Muito pouco proteína, muito pouca gordura. Todo mundo sabe que é diabetes. A maior parte dos diabéticos são diabéticos do tipo 2. E a diabetes do tipo 2, ela ocorre em razão de que? Resistência insulínica. Por que a resistência insulínica acontece? Todo carboidrato que você ingere, ele vai ser transformado em glicose, porque glicose é fonte de energia para a célula. Carboidrato, glicose. Para a glicose entrar na célula, precisa de insulina. Aí, carboidrato, glicose, insulina. Carboidrato, glicose, insulina. Carboidrato, glicose, insulina. Chega uma hora que a insulina, ela se torna como se fosse aquele cara chato. Sabe aquele cara que fica insistindo no mesmo assunto? Aí chega uma hora que você estoura, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, pare de falar nisso. Então a insulina, de tanto a pessoa ficar carboidrato e glicose, insulina, chega uma hora que o seu organismo fica de saco cheio da insulina. Aí ele cria o que se chama de resistência insulínica. Se ele cria uma resistência para a insulina, é claro que a glicose ela não vai conseguir entrar na célula. E aí, da resistência insulínica para a diabetes do tipo 2 é assim. A mesma coisa acontece com o cortisol. Vejam o que foi que eu falei. O cortisol, ele é um hormônio que nós necessitamos para que nós possamos saber administrar, saber lidar com o estresse. Tudo é estresse hoje em dia. Só que o cortisol, ele não é produzido apenas quando você se estressa. Se você dorme pouco, você vai produzir cortisol. Se você dorme muito, mas não consegue alcançar REM, que é o estágio mais profundo do sono e que a gente precisa dele para produzir GH enquanto está dormindo, como a gente não alcança, então o corpo também vai produzir cortisol. Você ingere menos proteína do que você devia. Quando você tem déficit proteico, seu corpo também produz cortisol. Se você fica triste, seu corpo produz cortisol. Se você tem raiva, seu corpo produz cortisol. Se você tem medo, seu corpo produz cortisol. Sabe qual é o problema disso? De tanto seu corpo produzir cortisol, você vai desenvolver um probleminha de saúde que poucas pessoas conhecem, chamado resistência cortisolínica. Sabe qual é a consequência disso? Vejam. Eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem o que eu quero explicar para vocês. É como se a testosterona também fosse volátil. É muito fácil a testosterona deixar de ser testosterona e se transformar numa outra coisa. Isso chama-se aromatização. Aromatização é quando a testosterona livre ela se transforma em progesterona. Isso acontece com os homens também. Isso não acontece só com as mulheres, isso acontece com os homens também. A aromatização é resultado da ação de uma enzima chamada aromatase sobre a testosterona, que vai fazer ela se transformar em progesterona. O que foi que eu falei no início? Que redução dos níveis de testosterona também fazem cair a libido. Se a testosterona aromatiza, vai haver queda de libido. Por que é que eu disse que a testosterona, entre aspas, é volátil? Por quê? Quando você tem raiva, a testosterona aromatiza. Quando você tem medo, a testosterona aromatiza. Quando você está estressado, a testosterona aromatiza. Quando você está cansado, a testosterona aromatiza. Porque o cortisol, ele é responsável pela aromatização da testosterona. Ou seja, cortisol é inimigo da testosterona. Quando é que cortisol e testosterona se dão bem? Quando o cortisol está sendo produzido pelo organismo em níveis normais. E quais são as causas possíveis para a redução da libido, além do que a gente já falou com relação à testosterona? Vamos lá. Menopausa, insuficiência adrenal,
Uso de anticoncepcionais hormonais, retirada dos ovários, medicamentos antidepressivos, uso de estatinas, medicações para baixar o colesterol, glicocorticoides, estresse, que eu estava falando agora, né, cortisol, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Agora, como é que a gente pode saber se os níveis de testosterona estão baixos, seja em homem, seja em mulher? Diminuição da perda do desejo sexual, dificuldade para se atingir o orgasmo, redução dos feromônios durante a ovulação. O que é que são feromônios? São hormônios que a mulher secreta no período de ovulação, vamos dizer assim, com fins de chamar a atenção do homem para a cópula, de uma forma assim bem básica para todo mundo entender. Ou seja, a redução dos feromônios vai também reduzir no homem o interesse sexual pela mulher. Então, muitas vezes a mulher ela pode pensar assim: poxa, meu marido ele está sem interesse por mim. Muitas vezes isso está relacionado à redução da produção de feromônios pela mulher durante o seu período de ovulação. Outro sinal, redução de autoestima, principalmente na mulher. Se você tem uns níveis de testosterona normal, a lipólise vai funcionar legal em você, principalmente se você faz atividade física. Em outras palavras, você não vai engordar. No caso da mulher, por que é que isso está relacionado à redução da lipólise? Está relacionada à ingestão de anticoncepcionais hormonais. Um anticoncepcional, ele inibe a produção do SFH, que é o hormônio folículo estimulante. Ora, o SFH, qual é a função dele? Estimular para que o óvulo mature no ovário. Se o anticoncepcional ele inibe o FSH, e se o FSH ele também é responsável pela lipólise, então, se a mulher ela ingere um anticoncepcional, ela está bloqueando a ação de dois importantes lipolíticos para ela, que é o FSH e a testosterona. Depois a gente vai falar sobre isso, mas os anticoncepcionais, eles também reduzem os níveis de testosterona, como eu falei ainda há pouco. Diminuição de massa corpórea, diminuição de massa óssea, menos tônus muscular e fraqueza de uma maneira geral. Todos esses são sinais de redução dos níveis de testosterona. Existem 4 hormônios que são conhecidos como os hormônios da felicidade. Se uma pessoa ela consegue com que o corpo dela produza esses 4 hormônios, ela não vai ter problema de saúde. Ela vai ser, no sentido real da palavra, uma pessoa feliz. Eu gosto de usar um processo mnemônico para ajudar as pessoas a guardarem o nome desses 4 hormônios, né? Cedo, com S. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Tem 2 importantes ações que nós podemos tomar se nós quisermos ter no nosso corpo pelo menos 2 desses 4 hormônios. Primeiro, endorfina. Quando nós fazemos uma atividade física, o nosso corpo ele produz endorfina. Além do nosso corpo produzir endorfina, dependendo do tipo de atividade física que a gente faz, ele também vai permitir essa atividade física que os níveis de testosterona no nosso corpo ele se elevem. Isso acontece basicamente através de 2 mecanismos. Que mecanismos são esses? Primeiro, quando a sua atividade física ela é feita numa intensidade tal aonde você realize lipólise, quebra de gordura. Tem uma coisa que eu falo para os meus pacientes, eu vou falar agora para todos vocês, e assim, não fiquem com raiva do que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. Tem uma regrinha. Você vai fazer seu teste de um RM para saber se a intensidade da sua prática ela está legal ao ponto de produzir essa lipólise. Então, o que é que eu digo? Faça tiros de 100 metros, bem rápido, para você chegar na exaustão. Se você precisar fazer 4, 5 tiros, não importa. Faça a quantidade de tiros de 100 metros
que seja necessário para que você possa alcançar a exaustão. Você alcançou a exaustão, né? Tá lá com meio metro de língua para fora, tá cansado. Você vai pegar esses dois dedos, indicador e médio, vai colocar aqui onde você sente a pulsação mais forte, né? E você vai fazer a medição dos seus batimentos cardíacos em 15 segundos. Então vamos considerar que você fez a sua medição e em 15 segundos você contou, vamos dizer, 40 batimentos. Em 15 segundos você contou 40 batimentos. 40 vezes 4 dá 160. Por que 40 vezes 4? Você contou 15 segundos. Então, vezes 4 vai ser 1 minuto. Então, significa dizer o quê? Que em 1 minuto, os seus batimentos foram 160. Feito isso, você vai obter 70% de 160. Quanto é 70% de 160? Nesse caso aqui que a gente está citando. 6 vezes 7, 42, a 4, 112. Significa dizer que 70% do seu esforço máximo foi 112 batimentos por minuto. Como é que você vai usar isso? Por exemplo, vamos considerar que você quer queimar gordura, que você quer realizar lipólise. E aí você faz uma caminhada. Vamos dizer que você faça meia hora de caminhada diariamente. Depois dessa meia hora, você vai repetir esse processo que você fez quando você fez aqueles tiros de 100 metros. Se você verificar que os seus batimentos após essa caminhada foi abaixo de 112, sua atividade física não está servindo para nada. Desculpe eu dizer isso, mas é verdade. Como vocês estão vendo, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre o assunto ligado à libido. Como é que o descanso influencia na nossa vida sexual. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar e aprender ainda sobre isso. Para encerrar esse primeiro vídeo, e que na realidade vai depender de vocês ser o primeiro ou ser o último vídeo. Para encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte: uma vida feliz é uma soma de fatores, porque vida é muito mais do que as pessoas querem fazer os outros acreditarem hoje em dia. As pessoas pensam que sucesso é você ganhar bem, você estar bem financeiramente. Adianta alguma coisa você estar bem financeiramente, mas, por exemplo, o seu marido, a sua esposa está infeliz? Você se torna uma pessoa tão egoísta que você não consegue olhar para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que muitas vezes você prometeu amor eterno, estar junto na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e muitas vezes você ignora essa pessoa por causa disso aqui, de dinheiro. Pense direitinho. Vida é muito mais do que as pessoas querem acreditar hoje que seja. Vida é amigos, vida é família, vida é saúde, felicidade é tudo isso. Pensem bem sobre isso. E vida sexual plena também é um dos fatores que nos faz felizes.